Meu pastor me feriu de morte. Falaram para ele que eu estava falando dele no curso de teologia e eu estava mesmo, mas eu não estava falando mentiras, eu estava falando a verdade. Estava falando com meus companheiros, eu falei, olha, antes do pastor vir para a igreja, Deus falou que ia trazer alguém aqui para punir os irmãos, que os irmãos abusaram do nosso pastor anterior. Esse pastor que está aí é a espada de Deus. Meu amigo, essa conversa chegou nele e ele não gostou não. Ele me feriu de morte no púlpito da igreja. Falou, tem uns irmãos aí que não tiraram nem a catinga da fralda ainda, fica falando que eu sou espada de Deus e tal. Essa palavra, irmãos, ela entrou no meu coração, eu novo convertido entre aspas, né? Eu tinha voltado para o Senhor Jesus, tinha 1 ano e pouco, 2 anos, né? Eu só sei que essa palavra, ela feriu a minha alma, machucou meu coração. Tem palavras que elas têm o poder de destruição, né? A palavra, ela pode matar uma pessoa, como ela pode dar vida, né? E é um monte de irmãos hoje feridos por palavras que ouviram e não tem força de congregar, coração ferido. Mulheres sofrem muito, né? Com palavras que escutam dos seus maridos. Maridos, cuidado com o que vocês falam para suas esposas. Elas guardam na alma, né? E com meu coração ferido, ouvindo aquela palavra do seu líder, porque de um líder, que o líder ele é um pai espiritual, você espera palavras de incentivo, né? Mas ele falou pejorativamente, aquilo me machucou e eu fui perdendo ânimo, me entristecendo, morrendo. A ovelha, ela é muda, né? Ela morre calada, né? Mas tem o pastor dos pastores, que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele, além de pastor aqui da terra, tem o pastor dos pastores, o Senhor Jesus. Um dia eu estava no culto e veio uma pessoa da Bahia que não sabia de nada da história, de nada, absolutamente de nada, e foi pregar. Era uma quinta-feira e esse irmão pregou, irmãos, só para nós dois. A igreja estava toda, mas ele pregava olhando para o pastor e olhando para mim. E a mensagem dele era a mensagem de Malcolm, né? Lembra do soldado Malcolm que Pedro decepou a orelha dele, deixando ele imperfeito, né? Aí ele falava assim, Malcolm, cortaram a tua orelha, tiraram a tua esperança, tiraram a tua alegria, mas o Senhor Jesus devolve para você a alegria e tal. Olha, irmãos, uma mensagem que eu olhava para o pastor olhava para mim e a gente olhava para o pregador e a gente sabia, Deus está trabalhando em nós dois. Irmãos, assim, olha, às vezes existem atritos no nosso meio, mas não significa que um atrito, um é do diabo e outro é de Deus, não, tá? Acontece, na sociedade isso é comum, dentro de casa isso é comum, as pessoas se divergirem e faz parte da natureza humana, tá? Olha, por mais que nós sejamos cheios do Espírito Santo, pode haver divergência, incompatibilidade de gênios e a gente tem que saber trabalhar isso em nós, porque se a gente for levar tudo a ferro e fogo, a palavra de Deus diz que um irmão ferido é uma cidade murada. E às vezes a gente se fecha para o mundo porque fomos feridos, porque fomos machucados, a gente não quer mais dar o braço a torcer. E aí eu estava lendo hoje em Éfesos, né, a carta de Éfesos, não deixe a sua ira passar de um dia, guardar o coração contra iras, porque ódios, raivas, rancores só atrasa quem tem, tá? Eu ter raiva do presidente da República não vai adiantar a minha vida em nada, nem vai atrasar a vida dele em nada, vai só atrasar a minha própria vida, tá? Porque
O Provérbios diz que a ira e o ódio se alojam no coração dos tolos. Então guardar muita ira, muita raiva, né? E você tem que entender o seguinte, por mais que você seja de Deus, seu irmão seja de Deus, vai ter momentos de discussão, de bate-boca. Olha, no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus diz assim: o Espírito Santo disse-me, separe-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Olha, os dois saem juntos para implantar igrejas, para pregar o evangelho, mas eu acredito que no capítulo 16 os dois se separam por causa de briga, de bate-boca, por causa de João Marcos, tá? Então, a divergência às vezes acontece até em pessoas separadas pelo Espírito Santo, né? Olha, o Espírito Santo separou os dois e os dois se separaram e agora tem duas equipes de missionário e tá tudo bem, não significa que um é do diabo e outro é de Deus. Mas o que eu quero dizer com esse vídeo é o seguinte, que nós dois fomos tratados ali, né? Eu e o pastor, Deus trouxe alguém que não sabia da história, de longe, da Bahia, o irmão, não sabia o que estava acontecendo. Quando ele terminou de pregar, a primeira palavra que o pastor falou, quando pegou o microfone, ele falou: irmãos, olha, sábado é meu aniversário, julho, eu quero que você venha, né? Aí eu pensei assim, olha como isso mudou, né? Então assim, é maravilhoso porque às vezes a gente pensa em situações de nossas vidas que tudo se perdeu, que não tem mais chance, que não tem mais jeito. Eu mesmo estava quase morrendo na fé de tristeza. Eu quero saber de você, tem algum ponto na sua vida assim que você está muito triste hoje, abatido? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque esse vídeo aqui que eu estou fazendo, o Espírito Santo de Deus me falava, antes de eu fazer esse vídeo assim, não perturbeis o coração. Sabe aquele louvor, não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel? Eu acredito que tem algumas pessoas aqui com o coração perturbado por causa de alguma situação que está passando, algum problema que está agora entrando, alguma coisa que aconteceu. Às vezes nós temos, né? A nossa vida ela é muito abrangente. Então a gente tem problema, a gente tem área familiar, a gente tem área de saúde, área sentimental, área ministerial, área profissional e diversas áreas, filhos, pais, tantas coisas nos afligem que até um problema em outro lado do mundo atinge a gente e às vezes a gente fica com o coração aflito, procurando saber o que é que vai ser do amanhã, a ansiedade que nos rouba, uma ansiedade que às vezes sequestra o nosso coração e a gente fica ali ansiosos. Senhor, e agora? Eu quero dizer para você uma coisa, Deus já sabe o que vai fazer. Se você está passando por algum problema, alguma coisa mal resolvida na sua vida, se você serve a Deus com o seu coração íntegro, se você conhece ao Senhor Jesus, se você tem o Espírito Santo, eu quero dizer para você, acalma a tua alma, acalma o teu coração, porque Deus já sabe o que vai fazer. Nós servimos a um Senhor que Ele já sabe o meu futuro e o teu futuro. Quem não conhece o teu futuro é você mesmo. Mas o Deus que te chamou, o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses, na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra, eu acredito que a obra que Deus tem a realizar na minha e na tua vida é uma boa obra. Deus não nos chamou porque Ele não tinha o que fazer. Deus tem um projeto na nossa vida, Deus tem um projeto na tua vida. E talvez você não esteja compreendendo algumas coisas agora que está acontecendo, alguns problemas agora, né? Porque o Senhor Jesus diz, olha, o que eu faço agora vocês não compreendem, mas vai compreender depois. Muitas coisas na minha vida que aconteceram, eu não compreendi no momento pedi morte, no momento fiquei triste, no momento chorei, mas Deus estava cuidando de tudo.
Eu estava lendo agora um poema dos Salmos 37 que diz assim: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, se você está justificado em Jesus Cristo, Ele não te desampara, Ele não te deixa. Acalma o teu coração. Porque o coração, irmãos, ele é o motor da gente. Um coração adoecido, um coração entristecido, um coração amargurado, um coração fragilizado, um coração sem esperança, fica muito difícil de caminhar. É por isso que o Espírito Santo de Deus me inspira a trazer essa palavra e a te dizer, em nome do Senhor Jesus, não perturbe o seu coração. Credes no Senhor nosso Deus, crede em Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que nós temos os nossos nomes na palma da mão de Deus escrito. Você precisa ter fé nisso. Eu, quando aceitei o Senhor Jesus, Ele escreveu o meu nome na palma de suas mãos. Por mais que você esteja aflito, creia que o Senhor Jesus já está indo em teu socorro. E se você serve a Deus com integridade de coração, Deus vai resolver. Nem que Ele precise deslocar alguém de outro estado. Olha, Deus deslocou alguém de outro estado. Meu Deus, para quê? Para socorrer o meu filho, para socorrer a minha filha. Lembre-se que o Senhor, Ele é socorro bem presente na angústia. Você sabia disso? Socorro bem presente na angústia. Seu coração está angustiado, você receberá. Eu estou dizendo, eu estou proclamando, eu estou profetizando. Você receberá o socorro de Deus. Você crê nessa palavra? Essa palavra está ardendo o teu coração, você está se sentindo amado e abraçado por Deus? Olha, tinha um jovem que estava numa aflição terrível. E aflição tão grande que seus irmãos queriam matá-lo. Olha a reunião. A gente mata ele, vamos matar José. Talvez você esteja, numa roda de reunião e as pessoas reunidas tramando contra a sua vida, as pessoas reunidas rindo da sua situação, as pessoas reunidas vendo, quero ver o que é que ele vai fazer, eu quero ver o que é que ela vai fazer nesse momento. Calma, lembre-se, eu sou o socorro bem presente na angústia. José, dentro de uma cova, dentro de um poço seco, as pessoas comendo na boca do poço e dizendo, como é que a gente vai matar ele? Como é que a gente vai? Vamos matá-lo. Aí o Senhor diz, não. Eu tenho um projeto na vida de José e sou socorro bem presente na vida dele. Você crê que o seu momento não é a sua história? Você crê que o Senhor tem um projeto para a tua vida? Você se lembra de alguma promessa que Deus te fez? Traz à tua memória aquilo que te traz esperança. Traz à tua memória aquilo que te enche de esperança, porque se você olhar o horizonte, é porque você não está vendo o horizonte, porque está dentro de um problema, está dentro de uma cova profunda, está dentro de uma desilusão, está dentro de um coração aflito. Mas se você olhar adiante, vem uma caravana de ismaelitas. Os primos de José, olha, primos distantes. Você crê que Deus usa pessoas distantes para te abençoar? Você crê que Deus usa gente que às vezes você nem conta muito? Quem diria que os primos de José iam aparecer naquele momento? Já vê a caravana de ismaelitas. Ismaelitas porque filhos de Ismael, o irmão de Isaac. Já vem a caravana de ismaelitas, levando aromas, especiarias, perfumes, e aí José vai naquela caravana. Ou seja, o socorro de Deus. É um socorro paliativo, é um socorro momentâneo, mas vai tirar José de uma situação de morte. Eu vejo Deus aqui enviando socorros para tirar pessoas de situação de mortes.
Pessoas que estavam com o casamento decretado para o fim, Deus vai criar uma situação para livrar dessa situação. Pessoas que estavam com a vida financeira falida, Deus vai criar um escape para sair dessa situação. Eu não sei qual é a tua situação, mas eu sei o Deus que eu sirvo e o Espírito Santo que está em mim e manda te dizer: acalma o teu coração. Não tem nada definido a teu respeito. O Senhor não bateu o martelo e não te entregou à morte. Pelo contrário, Ele vai glorificar o nome dele na tua situação, porque ele é socorro bem presente na angústia. Lembre-se de Mardoqueu. Mardoqueu não tem saída. Ele não tem saída. A forca já está preparada. A cova já foi aberta. Mas a última palavra a meu e a teu respeito é do Senhor. Ninguém tem o direito de decretar o fim de ninguém, a não ser o próprio Deus. Quantas vezes as pessoas, tinha um amigo meu que ele contou para mim, que perguntou para um parente meu, E o Júlio, como é que ele está? Aí meu parente disse: nesses dias matam ele. A gente está só esperando a notícia. Na cabeça deles, mas na cabeça de Deus era outra coisa. Na cabeça de Deus esse menino que vocês estão decretando a morte ainda vai ganhar muitas vidas para o meu reino. Ainda vou usá-lo para fortalecer fés. Ainda vou usá-lo para levar ânimo. Ainda vou colocar as minhas palavras no coração dele. Então, não veja o seu fim como decretado por Deus, porque ele é socorro bem presente na angústia. Como é que Mardoqueu sai dessa situação? Deus ainda tira sono de pessoas, Deus ainda levanta pessoas desconhecidas para nos abençoar, Deus ainda faz. A mulher que me deu um dinheiro para me comprar uma casa, me emprestou, na verdade, ela não tinha paz, ela passou mais de 2 semanas falando comigo de casa. Não era eu que puxava o assunto. Eu estava na minha portaria trabalhando calmo e ela ficava: mas por que você não vai atrás de uma casa? Por que você não vai no banco? Minha senhora, eu não tenho dinheiro. Eu te empresto o dinheiro. Olha como Deus incomoda o coração das pessoas. Quando Ele quer fazer alguma coisa, Ele faz. Deus já vê a nossa história na palma de suas mãos. Você não é crente à toa. O salmista diz: no teu livro, Senhor, escrevesse a minha história. Tu sabes quando me deito, quando me levanto. Antes que a palavra chegue à minha boca, tu já sabes o que eu vou dizer. Será que você crê nesse Deus, nesse Senhor, que te deu o Espírito dele para morar em você? Você crê nesse Senhor? Então acalma a tua alma, respira fundo. Pastor, eu estou tão aflito, estou tão afligido, eu não sei o que fazer. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente não faz nada. Espera com paciência no Senhor. Eu esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Esse vídeo aqui é Deus se inclinando para você e dizendo assim: meu filho, calma. Minha filha, calma. Respira fundo. Não tem nada perdido. Eu sou o teu Senhor, eu sou o teu Deus, o teu ajudador, o teu escudo, o teu protetor. Eu sou o teu Salvador. Então, descansa. Nessa peleja, não tereis que pelejar. Às vezes, irmãos, tem coisas que é para mim fazer, que é para você fazer, atitudes que nós devemos tomar. Mas tem momentos que as portas se fecham de tal maneira que a gente não consegue fazer nada. Está tudo travado, pastor, está tudo travado. Eu não tenho mais como me mover. Se é assim, então aguarde e veja o livramento do Senhor. Nessa peleja não tereis que pelejar. Eu, o Senhor, pelejarei por vós e vos calareis. Então, meu irmão, minha irmã, acalma o teu coração. Eu, quando estava afligido nos bancos dos cultos, Deus já estava trazendo alguém de longe
para me socorrer. Quando eu estava ali pensando que tudo era o fim, que era o meu sonho, né? Ser pregador do Evangelho. Qual é o seu sonho? Não tenha vergonha do seu sonho, não. Tem sonho de casar? Tem sonho de ter sua casa própria? Tem sonho de trocar de carro? Não tenha vergonha de sonho, não. Conta para o Senhor o teu sonho. O meu sonho era ser pregador do Evangelho, o meu sonho era ser pastor. E agora, por uma atitude do meu pastor, simbolizando Pedro, tudo de água abaixo. Mas o Senhor vem caminhando tranquilamente sobre as águas. O mar pode estar bravio para você. Você pensando que é morte. Pastor, eu estou numa tempestade tão grande que eu não sei o que eu faço. Eu já não tenho mais lágrimas para chorar. Eu já fiz campanha, eu já fiz voto e eu estou numa tristeza, numa angústia tão grande. Contemple pelos olhos da fé o Senhor vindo calmamente sobre o mar. Filhos, tende paz, sou eu. O Senhor Jesus não te chamou para aventurar. Ele não está fazendo uma experiência com você. Ele te chamou e vai contigo até o fim da tua caminhada. João 14 diz, não perturbeis o coração. Eu aflito no banco e um irmão se deslocando da Bahia. Meu Deus, você tem ideia do tamanho da cidade de São Paulo? Quantas igrejas do Ministério do Belém tem em São Paulo? Ele poderia em qualquer uma. Mas ele foi na nossa igreja, onde 2 homens de Deus, porque meu pastor era um homem de Deus, é um homem de Deus, e eu também estava com um problema. Aí o juiz dos juízes veio e colocou as coisas todas no lugar. E aquele pastor que estava desejando a minha morte espiritual, depois veio me chamar, eu queria que você fosse professor da escola bíblica dominical. O Senhor manda te dizer, eu estou chegando, acalma teu coração, respira fundo, que eu estou chegando para quê? Eu vou colocar cada coisa no seu devido lugar. O rei, eu vou colocar no trono. O bandido, eu vou colocar na prisão. A honra a quem tem honra. A paz a quem precisa dela. Então enxuga a tua voz de choro. Aliás, cala a tua voz de choro, enxuga as tuas lágrimas. E saiba que você não está desapercebido de Deus. Você acha que eu teria essa palavra se Deus não tivesse te olhando e te vendo? Você acha que isso é criação humana? Não arde a tua alma quando escuta a voz do teu Senhor? Você aprendeu a ter discernimento e ouvir a voz do Senhor? Então, Ele já te viu, tá? Não perturba o teu coração. Credes em Deus e saiba que Ele te conhece mais do que você mesmo te conhece, mais do que você mesmo se conhece. Ele sabe o teu futuro mais do que você lembra do seu passado. Eu sou o Pastor Júlio, faço vídeos aqui. Se gostar, deixa um like, um comentário, compartilha. Deus te abençoe. Não perturbeis o coração. Nota aqui essa frase, não perturbeis o coração, para eu saber se você chegou aqui no final. Não perturbeis o coração.